Nossa igreja foi abençoada nesse final de semana com a presença de um grupo de pessoas muito especiais que lideram um movimento discipulado em nossa nação. Nós tivemos na quinta-feira pastor David e mais uma irmã nos ministrando aos pastores auxiliares, ministros auxiliares e aos obreiros da nossa igreja durante todo o dia. Na sexta-feira à noite e no sábado, tivemos um grupo de aproximadamente 200 pastores e líderes de igrejas de todo o Brasil presentes aqui, participando do primeiro congresso de igrejas que intencionalmente fazem discípulos e que acreditam no discipulado como uma grande estratégia. Foi um evento muito abençoador e nós convidamos o pastor David, que lidera esse movimento, para estar conosco nesse período da manhã. Ele já pregou no culto das 9 e nós queremos convidá-lo para vir aqui à frente. Ele estará pregando também nesse culto para abençoar a sua vida. Pastor David é bem conhecido no Brasil e também ao redor do mundo. Uma alegria contar com a presença dele aqui. Tem abençoado minha vida ao longo dos anos, muitas vezes como amigo, muitas vezes como mentor, e eu sou muito grato por tê-lo aqui. E a minha oração é que Deus possa usá-lo para nos abençoar. Você pode fechar seus olhos? Vamos orar? Pai amado, nós queremos pedir bênção do Senhor sobre o pastor David, nesse momento em que ele trará a palavra para nós, que ele seja usado pelo Senhor. Pedimos que o Senhor nos desafie, nos conforte, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, de tal forma que nós possamos ser transformados à imagem do seu Filho. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, obrigado. É um imenso privilégio para mim estar aqui. Vocês sabem que antes de eu comentar esta escritura, eu trabalho mais em países espanhol, então sai de vez em quando um portunhol. No culto anterior, eu fiz uma coisa e ninguém entendeu minha pergunta. Então, se eu faço um portunhol que não sai direto o português, alguém me socorre com isso. Tem um versículo que diz que quem deixa casa, pai, mãe, etc., a favor de mim, vai receber aqui na terra 100 vezes mais. E eu adapto esse texto para dizer: quem deixa sua igreja para ir ministrando em outras, recebe 100 vezes mais. E eu estou recebendo do Pai a alegria de dizer: esta igreja aqui, a Igreja Batista de Bacaxeri, é minha igreja. Eu tenho um orgulho tão grande de vocês. Eu viajo o continente todo com pastoreio de pastores e discipulado, e honestamente não conheço outra igreja tão claramente comprometida com a cultura de discipulado. Tem sido um ensino, tem sido um banho para mim nos valores de discipulado, e eu estou aprendendo a cada momento. Hoje, ou este mês, é o mês da família e queremos crescer em nosso entendimento de como que o discipulado pode fluir em nossas famílias. Umas perguntas iniciais. Quantos aqui têm costume de comer a todo dia? Levanta a mão se você tem costume a comer a todo dia. Ok, mais ou menos 90%. Em parte estou querendo que você aprenda a levantar a mão, porque eu faço uma série de perguntas e eu quero que você venha respondendo essas perguntas. Quantos tomam cuidado em como comem e em como nutrir-se e não comer demais, etc, etc? Levanta a mão se você tem cuidado em como você come. Ok, agora passou para mais ou menos 75%. As últimas palavras de Débora me deixando no aeroporto de Guarulhos, quando chegamos, ela quedando em São Paulo, eu vindo para cá, foi: Davi, cuida como você come. Quantos têm o costume de comer espiritualmente a cada dia? Levanta a mão se você tem o costume de comer a cada dia espiritualmente. Ok, agora foi para mais ou menos 25%.
E quantos tomam cuidado em como você come para assegurar que você está sendo realmente nutrido espiritualmente? Levanta a mão. Ok? Então estamos com mais ou menos 10 a 15%. Esse é o assunto deste dia. Se você não come bem espiritualmente, você não vai poder fazer todo o resto bem. Quantos conhecem por memória, segundo Timóteo 3, 16 e 17? Levanta a mão se você conhece por memória, segundo Timóteo 3, 16 e 17. Eu estou vendo mais ou menos 6, 7 mãos. Quantos já passaram por este livro Sementes? Levanta a mão se você já passou por este livro Sementes. Oh, glória! Oh, glória! É um bom número. E vocês lembram que a cada capítulo tem um versículo para memorizar. E o primeiro versículo de todos é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu vou ler aqui porque eu tenho memorizado em inglês e isso não ajuda eu citar em inglês. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Mas existe um grande problema, vários grandes problemas. Passar por o livro Sementes, que eu amo esse livro, a estrutura do livro, o compromisso de andar com o discipulador, o compromisso de anotar o que você está ouvindo de Deus, de crescer em sua relação e a disciplina de uma vida devocional real e viva é fantástica. Mas quando não lembramos por onde andamos, não nos adianta muito. E o que eu quero compartilhar com vocês esta manhã é a importância da vida devocional, individual e familiar para que nossas vidas realmente continuem crescendo. Para mim, a palavra discípulo é sinônimo, ou discipulado é sinônimo com crescimento intencional. Quantos de vocês querem crescer? Realmente querem crescer? Agora, rebobinando a fita, eu tenho o costume, ao início do ano, de sempre anotar algumas áreas onde eu quero que minha vida mude, umas áreas onde eu quero crescer esse ano. Quantos de vocês identificaram umas áreas onde querem crescer este ano? Levanta a mão se você identificou umas áreas. Ok? Mais ou menos 25%. Discípulos querem crescer intencionalmente. Eu quero que abrimos nossas Bíblias. Levanta a Bíblia, se você tem sua Bíblia em mãos. Quero ver especialmente Bíblia em papel, isso me anima tremendamente. Eu sei que a Bíblia existe de forma virtual também. Quantos de vocês fazem anotações? Colocam datas especiais, colocam o que Deus está falando para você em sua própria Bíblia. Levanta sua mão se faz isso. Isso é fantástico, porque isso quer dizer que essa espada é sua espada, não é a espada de outro e você não sabe como usar, é coisa particular sua. Eu amo Lucas 10, tenho ensinado sobre Lucas 10 muitas vezes, nunca na vida encontrei uma igreja que pratica o conceito de casas de paz, como temos ouvido esta manhã. E eu fui imediatamente para Lucas capítulo 5 e eu coloquei IBB Curitiba 7 semanas. Então, de aqui em diante, quando eu passo por essa passagem, eu lembro de vocês. E eu lembro do mover de Deus aqui nesta igreja. E eu posso compartilhar com outras pessoas. Essa não é apenas uma teoria linda. Essa é algo que Deus pode fazer entre nós hoje. Então, isso é uma Bíblia autobiográfica, onde você vai colocando dentro de sua Bíblia o que Deus está falando para você. O livro de Josué, que vai ser meu ponto referencial,
tem 2 versículos que possivelmente são os mais famosos do livro todo. Um está no primeiro capítulo, um está no último capítulo. Então, abre sua Bíblia para o primeiro capítulo de Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Este é outro versículo para os que memorizam versículos sobre o valor da palavra, que é tremendamente amado e popular. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Vocês lembram bem que este é o capítulo da transição, é o capítulo de que Moisés passou o bastão para Josué, e Josué está iniciando o seu ministério em Josué capítulo 1. Este capítulo é um capítulo fantástico sobre o discipulado. Quem era o discipulador de Josué? Moisés. E o nome de Moisés aparece vez tras vez, 11 vezes neste capítulo. O capítulo nem é muito comprido, mas fica muito claro o padrão da vida de Moisés em Josué, como que Deus usou Moisés para formar o caráter, a mente, a visão, o chamado de Josué. Agora passa para o último capítulo e chegamos a outro versículo super conhecido e amado no livro de Josué, que é capítulo 24, e ao final do versículo 15, uma frase que eu vi esta manhã na cozinha de Roberto, a tomar o café da manhã, e que está em muitas de nossas casas. Final de versículo 15, final de Josué 24. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu tenho aqui em minhas mãos algo que se chama a Bíblia do Discipulado. A Bíblia do Discipulado chegou para esta igreja antes que qualquer outro lugar no Brasil, porque fizemos este final de semana o pré-lançamento da Bíblia do Discipulado aqui. Próxima semana, na Águas de Lindóia, no Encontro CEPAL, vem o lançamento oficial. É o fruto de 45 anos de minha vida quanto à Bíblia autobiográfica. Minha Bíblia como universitário, minha Bíblia como jovem pastor, minha Bíblia, as anotações através de 5 Bíblias da vida, igual como estou animando vocês a ter Bíblias autobiográficas. E quando chegamos a Josué 24, eu tenho esta nota no rodapé, notas parecidas a uma Bíblia de estudo, mas esta não é uma Bíblia de estudo, esta é uma Bíblia de discipulado. E cada nota tem a ver com o discipulado, como ser verdadeiro discípulo, como ser verdadeiro discipulador. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. E aqui vem a nota na Bíblia do discipulado. Não podemos controlar as escolhas dos outros. Podemos apenas nos responsabilizar pelas nossas. O exemplo de Josué aqui, exortações e ensinos profundos, conhecimento pessoal e profundo de Deus, palavras proféticas e sinais milagrosos, sem discipulado. É ali que pega. Sem discipulado não foram eficazes nem suficientes para o povo fazer boas escolhas. Ele diz para o povo: todos vocês escolham este dia quem vão servir. E termina essa exortação com: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E na nota aqui na Bíblia do Discipulado vem 4 coisas fantásticas da vida de Josué e 5 coisas trágicas da vida de Josué. Normalmente não pensamos sobre esse lado mais escuro, mas passe agora para Juízes. Juízes capítulo 2, versículo 8, fala de Josué chegar aos 110 anos e morrer. E Juízes capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: toda aquela geração também morreu
e foi reunida a seus pais. E depois de ela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Esta é um dos versículos mais trágicos da Bíblia. É um versículo que você deve se assustar de forma federal. Existem sustos divinos. Sustos divinos são quando somos chocados por alguma coisa que Deus permite em nossas vidas, para depois descobrir que Deus está no meio desse susto. Nosso amado Roberto Silvado está com seus 64 anos. Eu não sei se ele vai chegar a 110, não? Igual Josué. Imagino que não. Mas um destes dias ele vai passar para a glória, e vocês são a geração dele, se eu posso usar a metáfora aqui de Juízes capítulo 2. E algum dia todos nós também vamos passar para a glória, se Jesus não voltar e nos levar primeiro. E a pergunta é, que vai ficar? Não é suficiente você dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você não está discipulando a próxima geração e formando discipuladores para chegar à seguinte geração, estamos perdidos. Isso tem a ver com nossa vida devocional particular, vida devocional familiar. E quero comentar brevemente sobre ambos assuntos. 4 chaves para a vida devocional particular. Primeira chave, um bom plano. Segunda chave, escrever. Não apenas fazer uma coisa mental, mas escrever o que Deus está te falando. Terceira chave, obedecer. Escrever sem obedecer não leva a nada. E quarta chave, lembrar. Você pode até escrever as coisas, mas se você nem lembre o que você escreveu, não adianta nada. Quantos lembram, não fala a voz alta, mas levanta a mão, quantos lembram o tema da mensagem do domingo passado? Levanta a mão se você lembra o tema da mensagem do domingo passado. Levanta alto. Ok, estou vendo mais ou menos 40 pessoas. Estudo bíblico sem nem lembrar o que estudamos não adianta. Parte da cultura de discipulado é o que recebemos, temos que integrar a nossas vidas de uma forma que acaba fazendo mudança em nossas vidas. Então, 4 coisas quanto a um plano devocional. Primeira coisa, sugiro plano A e plano B. Eu não sei se você tem um plano. Quantos de vocês têm um plano devocional? Levanta a mão. Levanta a mão se você tem um plano devocional. Ok? Acho que possivelmente 10%. Se você não tem um plano, sua vida devocional é uma bagunça. Você se sente com Deus e você não sabe onde começar, não sabe para onde ir, não sabe quando chegou, dá uma plena confusão. Qualquer coisa importante em sua vida, você tem um plano. E você precisa ter um plano para a sua vida devocional. Plano A, plano B, minha proposta para vocês. Plano A é conversa da alma. Anote essa frase, conversa da alma. O que Deus mais quer com você, seu filhinho, sua filhinha, é que você chegue e bate um papo e chega ao coração dele e permite que ele chegue a seu coração. Quantos têm perguntado alguma vez para Deus, Pai, como estás? Levanta a mão se tens feito essa pergunta. Pai, como estás?
uns 3, 4 pessoas. Deus é pai real? Todos nós temos pais. E se ainda vivem e nos encontramos com nosso pai, uma pergunta natural, inicial é: pai, como que o Senhor está? Ou como que você está? Não passa por nossa cabeça fazer essa pergunta para Deus. E não passa por nossa cabeça a possibilidade que Ele quer responder. E que Ele quer uma relação igual como seu pai quer com você, ou você que é pai quer com seu filho. Plano A, conversa da alma. Faz alguns anos que eu faço meu devocional quando não estou viajando e tenho suficiente tempo em meu laptop e escrevo. Às vezes é simplesmente eu conversando, falando para Deus. Mas outras vezes eu paro e faço perguntas e mudo a cor para vermelho para as respostas de Deus. Então eu posso perguntar, por exemplo: Pai, como estás? E a resposta agora vem em vermelho, eu deixando minha imaginação santificada fluir. David, obrigado por perguntar. Você não tem perguntado por muito tempo. Eu estou com saudades de nossas conversas. Eu estou preocupado com, e já vem algo em minha mente, no mover do Espírito, que Deus possivelmente tem em seu coração que quer compartilhar comigo. Às vezes são palavras de afirmação profunda que me alegram e celebramos juntos. Outras vezes são palavras, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino na justiça, repreensão, correção e capacitação em justiça. Então todas essas coisas podem acontecer no bate-papo com Deus. Então a primeira coisa, o primeiro plano que quero sugerir para você é abrir uma conversa da alma com Deus. Plano B. Meu plano B é no caso que o plano A não flui. Tem vezes que você sente, por exemplo, com seu cônjuge, pode ser numa refeição, e não há conversa, não há muita coisa que acontece. Às vezes você pode ir para um restaurante e ver casais sentados ali e não estão falando nada. E acontece com Deus, acontece que você sente com Deus e às vezes a conversa não flui. Então deve ter sempre o plano B. O plano B, eu quero sugerir para vocês algo todo especial que vocês nunca ouviram, porque nunca existiu até este final de semana. Quero sugerir a possibilidade do valor da Bíblia do discipulado. Já pensou? A Bíblia do discipulado tem 7 cursos. Sobre 7 temas, cursos para grupos pequenos ou para você como indivíduo poder crescer. Então eu vou indicar os cursos fazendo uma pergunta. E a pergunta é esta. Para cada curso vou perguntar: quantos gostariam de forma significativa, não apenas de forma passageira, de forma significativa crescer nesta área? Ok? Um número já definiu ao início do ano áreas onde quer crescer e pode ser que uma dessas apareça. Quantos querem crescer como discípulo e discipulador? Se isso é um anseio de seu coração, levanta a mão. Se isso é algo importante para você este ano, crescer como discípulo e discipulador, o primeiro curso na Bíblia de Discipulado, 64 estudos para grupos pequenos ou para estudo individual, é como crescer como discípulo e discipulador. Curso de discipulado. Outro assunto. Quantos querem crescer em seus relacionamentos? Você sente a necessidade de melhorar em sua capacidade de relacionar-se. Levanta a mão se você quer crescer em seus relacionamentos. O segundo curso, com mais 64 estudos para grupos pequenos ou estudo individual, é relacionamentos. Quantos querem crescer, não de forma superficial, mas de forma significativa em seus matrimônios? Matrimônios. Quantos querem crescer em seus matrimônios?
já vem mais 64 estudos para matrimônios e grupos poder crescer juntos em seus matrimônios. Quantos querem crescer na área de equipe de ministério, equipe de trabalho no mundo secular, equipe de ministério aqui na igreja? Levanta a mão se você quer crescer em sua habilidade como equipe. Aqui, o quinto curso é sobre restauração. Quantos realmente percebem, eu preciso crescer na restauração, eu preciso ser restaurado, ou eu preciso ser um ministro de restauração para outros? Levanta a mão se você quer crescer na área de restauração. Sexto curso é caráter. 8 qualidades de caráter para um discipulador dar certo. Quantos querem crescer em seu caráter este ano? E o último curso é sobre personagens bíblicas que são discipuladores. 8 desses personagens, um sendo Moisés e Josué, e vai em diante com outros. Então, plano B pode ser a Bíblia do Discipulado, como pode ser qualquer outra ferramenta ou plano de leitura. Mas a beleza da Bíblia do Discipulado é que cada um desses estudos tem 5 perguntas e a última pergunta sempre é aplicação. Anote esta frase: a verdade não transforma. Muitas pessoas que estão olhando para mim não estão anotando nada. Expressa para mim que você não está engrenado como discípulo. Discípulo é aprendiz. Vocês têm a graça, eu descobri no primeiro culto, de ter uma caneta em sua frente, e vocês têm a graça de ter uma folha para fazer anotações. E eu percebi, ao outro lado da folha tem a mensagem de Roberto desta noite, e vocês estão acostumados a que a coisa já venha preenchida. Então você pode mais ou menos, como alguns de vocês estão fazendo agora mesmo, dobrar as mãos e olhar para o cara, porque a coisa já está tudo escrito. Neste caso, a coisa não está tudo escrito e depende de você despertar. Efésios 5,14 diz: desperta tu que dormes. Seu papel como discípulo é ser aprendiz. Seu papel como discípulo é não deixar essa folha em branco. Não deixar essa caneta parada. Sair de aqui com algo que você pode repassar no almoço, pode conversar durante a semana, pode avançar e não deixar como mais um culto esquecido, como tantos outros já foram. Então, Bíblia do Discipulado começa com 5 perguntas em cada um desses estudos e te avança quanto à sua vida devocional. Pode se aplicar em família, pode se aplicar em grupo pequeno. Primeira chave, ter um plano. Qual a segunda chave? Escrever. Eu tenho uma memória fantástica, apenas curta. Minha esposa me pergunta tantas vezes: David, você não lembra? E eu digo: me perdoe, Débora, não lembro não. É uma graça que eu tenho. Ele tem a outra graça. Quando eu faço algo errado, quando eu decepciono de novo, quando há um conflito entre nós, com o passo de umas semanas, eu não lembro nada. Oh, glória a Deus! Eu ando livre no Espírito. E ela volta a dizer: David, você não lembra? E graças a Deus, ela lembra e me ajuda a lembrar. Mas a segunda coisa é escrever. Se você não escreve nada, não vai lembrar. Te garanto que 1 hora depois de seu tempo devocional, você nem vai lembrar como que foi seu tempo devocional. Escrever dá uma chance para você lembrar. Eu faço o meu devocional no laptop e eu procuro identificar ao final do tempo devocional qual o assunto, qual o tema que Deus tratou.
E já que eu tenho um documento para cada mês, eu volto ao início do documento e coloco o tema do dia. E dessa forma eu posso ver o que Deus vem trabalhando através do mês todo, ou até o início do ano, faço um retiro com Deus e vejo o ano, quais foram os temas e o que Deus tem trabalhado através desse ano todo. Então, escrever, diário espiritual. Pense carinhosamente nisso. Na medida que você escreve, seja aqui mesmo, neste momento, seja no seu tempo devocional, no ato de escrever, algo fica mais nítido, mais claro, mais profundo para você. Qual a terceira chave? Primeiro é plano, segundo é escrever, o terceiro é obedecer. Obedecer. Sempre que você tem tempo com Deus, a pergunta deve ser: o que Deus quer que eu faça? Com base na Escritura, com base na conversa com Ele. Obedecer. Anote esta frase. A verdade não transforma. Escreva a frase. A verdade não transforma. Primeira vez que eu ouvi alguém dizer isso, eu fiquei assustado e me perguntei: meu Deus, que tipo de heresia está surgindo agora? A verdade não transforma. A verdade aplicada transforma. Se você não obedece, você não é nada diferente dos fariseus. Jesus falou para os fariseus: vocês escudrinham as Escrituras, vocês estudam as Escrituras, em João capítulo 5, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, estudo bíblico sem aplicação é maldição. Já pensou? Não requer todo esse mundo espírita por ali para criar maldição para evangélico. Nós mesmos criamos nossas próprias maldições. E uma das nossas maiores maldições é ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e não obedecer. Porque nós enganamos a nós mesmos. Pensamos: eu sou bom, eu estou sempre nos cultos, eu estou sempre no grupo pequeno, eu estou sempre com meu tempo devocional, mas se eu não obedeço, eu estou apenas enganando a mim mesmo e a todo mundo ao meu redor. 4 passos: ter um plano, escrever, obedecer e qual o quarto? Lembrar. Lembrar. Eu já falei, 1 hora depois de seu tempo devocional, meu tempo devocional, eu não sou diferente de vocês. Eu já estou metido em qualquer coisa e dificilmente vou lembrar. Então, aqui vem algumas ferramentas para lembrar. A primeira ferramenta: compartilhe durante o dia. Compartilhe durante o dia o que Deus falou para você. Se você ganha esse hábito, você vai começar a ganhar a capacidade de lembrar. Deus tem uma ansiedade. Deus tem uma preocupação. Deus é quase aflito no Antigo Testamento com a capacidade de seu povo esquecer. E quando você volta aos primeiros livros da Bíblia, Deus vive dizendo: ouça e não esqueça. Porque quando esquecem, porque ele já sabe que vão esquecer, e ele coloca as consequências de esquecer. Então, a primeira forma mais fácil para não esquecer é compartilhar esse dia mesmo. Pode ser na janta com seu cônjuge ou a família, mas compartilhar com alguém. Segunda forma de não deixar no esquecimento: antes de iniciar seu devocional o dia seguinte, repasse seu devocional do dia anterior. Já pensou? E vai ser uma surpresa agradável. Meu Deus, esqueci, era isso que estávamos conversando. Era isso que Deus estava falando para mim. E então seu devocional vai dar sequência.
E ao invés de pular de uma coisa para outra, esquecendo cada coisa no caminho, Deus tem uma possibilidade de realmente acabar fazendo uma diferença em sua vida. Se você faz seu devocional de forma escrita, diários espirituais, e ressalta o tema e o coloca como um índice de temas para esse mês, uma terceira forma de não esquecer é, ao final do mês, dar uma olhada nesse índice. Então, 4 formas de sua vida devocional ser renovada, ser avivado. Qual a primeira forma? Um plano. Qual a segunda? Escrever. Qual a terceira? Obedecer. Qual a quarta? Lembrar. Quero fechar com uma proposta para a sua vida familiar, devocional familiar. Quantos têm diariamente, pode faltar um dia ou outro, mas tem o costume de um tempo devocional familiar? Levanta a mão se você tem esse costume. Ok, estou aqui com mais ou menos 20 mãos levantadas. A cultura de discipulado tem que fluir em sua casa, em seu lar. Se não fluir ali, não vai para lugar nenhum. Então, aqui vem uma proposta para a vida devocional, seja apenas o matrimônio, se não tem crianças em casa, ou seja com crianças. Esta é a proposta. Faça um rodízio de quem é responsável. Muitas vezes não temos vida devocional em casa, porque a mulher diz, o homem deveria ser o líder espiritual e deveria dar conta, e o homem não está ali, não está pronto para ser a pessoa que tem que cada dia descobrir o que eu faço para liderar esta família espiritualmente. Então, faz rodízio. A primeira vez o marido, a segunda vez a esposa, a terceira vez o filho mais velho, segundo filho e assim consequentemente até voltar para o pai de novo. Nesta proposta, cada pessoa responsável escolha algo para compartilhar. Pode ser um salmo, um texto bíblico, um devocional que tem lido, uma poesia. Deixa em aberto a possibilidade, eu tenho um filho agnóstico, a possibilidade de que até uma pessoa que não está comprometida com Jesus pode, e Daniel participa de nossos tempos devocionais, sabendo que quando é sua hora de liderar algo, oferecer algo, ele tem plena liberdade de não ter que ser algo bíblico. Já pensou? Mas quando estava sendo criado, era todo bíblico, ele estava bem comprometido com Jesus como criança e adolescente, se perdeu na faculdade e consequentemente. Uma coisa simples, não pode passar de 3, 4 minutos, tem que ser bem simples. E então a pessoa que é responsável por esse momento faz uma pergunta para a pessoa à sua direita. Isso quer dizer que a pessoa à direita tem que estar bem alerta durante a leitura. Uma vez que essa pessoa responde, ela faz uma pergunta à pessoa à sua direita. E quando responde, faz uma pergunta assim sucessivamente, até voltar ao primeiro que tem que também responder uma pergunta. Isto cria uma cultura de discipulado. Isto cria uma cultura de perguntas. Cria uma cultura de aprendizagem. Cria uma cultura de sempre estar pronto para responder a algo novo. Quase em toda família há alguém que é muito bom em esportes, alguém que é muito bom em estudos, cada um tem sua área muito boa. Com meus 4 filhos, todos superavam seus companheiros na área de estudos. E eu acho que um dos motivos foi que eles aprenderam a fazer perguntas e responder a perguntas. E a mente deles foi avançando de forma diferente que a maioria de crianças e adolescentes. Então, cria uma cultura de discipulado em casa, com o tempo devocional, possivelmente ao final da janta ou o momento que vocês têm mais em conjunto. Para fechar, eu quero que você converse com a pessoa ao seu lado
que é o que mais chama a sua atenção? Pode ser um dos 4 passos, pode ser algo da Bíblia de discipulado, pode ser algo do devocional familiar. Todo mundo, de 2 em 2, ou possivelmente 3, o que está chamando a sua atenção? 2 minutos para compartilhar um com o outro. Mês da família é mês de nós falarmos um pouco mais sobre esse relacionamento familiar, que é reflexo do nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai Celeste. E o desafio que você tem quando a gente fala sobre os livros do mês é a experiência da mesa, o segredo para criar relacionamentos profundos. É sobre a importância de você utilizar os horários de refeições na família, apagar aquela televisão, não deixar fazer refeição no quarto, mas todo mundo comer junto, para que naquele seja o momento em que nós temos uma experiência familiar. E os 4 amores do C.S. Lewis, um livro também que nos ajuda a crescer nessa experiência de amar e se deixar amar. Quando nós falamos sobre buscar a Deus e aprender a fortalecer esse processo discipular dentro de casa, é algo que nos dá consciência do quanto nós precisamos da bênção de Deus, não é mesmo? Eu queria convidar você para colocar-se de joelhos e interceder pela sua família, terminar esse culto orando pelas nossas famílias, colocando as nossas famílias. Você que é jovem, orando pela sua família. Você que é adolescente, orando pela sua família. Você que é um adulto solteiro, orando pela sua família. Você que é casado, orando pela sua família. Você que é viúvo, orando pela sua família. Que você de joelhos esteja intercedendo, colocando diante do Pai. Quem sabe você está dizendo: eu sou tão abençoado, eu tenho um lar tão harmônico, nós vivemos tão bem lá em casa, nós temos um ambiente de paz, nós nos amamos, nós nos respeitamos, nós vivemos num pedacinho de céu lá em casa. Agradeça a Deus, porque princípios bíblicos têm sido vivenciados no seu lar, e você está colhendo as bênçãos que vêm dos céus. Louve a Deus, porque você tem vivido essa realidade no seu lar, na sua família. É momento de dar graças ao Senhor por isso. Você tem sido protegido pelos princípios da palavra de Deus. Agradeça ao Senhor por isso. Mas quem sabe você chegou aqui sem esperança, com o coração sangrando, doído. Você já tentou tantas vezes. A sua família é tão disfuncional. A sua história é tão triste. Você tem sido tão marcado. Você não tem mais esperança. A minha palavra para você
é que sim, Deus não desistiu da sua família. O desejo dele é pegar você no colo e curar suas feridas. O desejo do Pai é que você se sinta amado, amparado, restaurado, restaurada, para que você seja o começo da restauração na sua família. Derrame sua alma diante do Senhor nesse momento e diga: Deus, me ajude a trazer uma palavra de esperança para minha casa. Eu quero ser instrumento do Senhor para trazer paz no meu lar, para trazer paz na minha casa, para que a minha família tenha uma história diferente. Coloque-se aos pés da cruz nessa hora. Deus tem um projeto para a sua família. Eu creio nisso. Diga a Deus: eu quero crer. Eu quero pela fé ver a restauração do Senhor acontecendo na minha casa. Diga isso para o Senhor. Deus tem um plano para a vida dos seus queridos. E Ele não desistirá da sua família, dos seus queridos. Coloque-os no altar do Senhor agora. Ó Deus amado, somos Teu povo, Senhor. Fomos resgatados pelo Senhor, comprados por aquele preço alto da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, lavados pelo sangue de Cristo, perdoados por aquele sacrifício. Ó Deus, nós vivemos com a segurança da vida eterna, porque Cristo ressuscitou, venceu a morte. Ó Deus, o Teu Santo Espírito, Ele vem habitar em nós e nos lembra tudo que Jesus ensinou e mais. Ele nos capacita, Ele nos faz viver em novidade de vida, Deus. Ó Deus, o Senhor ouviu o choro, o Senhor ouviu a dor, sentiu a dor do coração desses queridos que olham para o seu lar e dizem: Deus, não está do jeito que eu sei que o Senhor queria. Ó Deus bendito, o Senhor que sente as nossas dores, nesse momento eu peço o conforto dos céus. Vem com Teu Santo Espírito e derrama conforto, alento. Renova as forças dos Teus filhos e filhas. Mas mais do que isso, Deus, nos transforme a imagem do Teu Filho, para que no meio das lutas, das provações, o caráter de Cristo nos capacite a experimentar nova força, novo vigor, a capacidade de perseverar, de sermos resilientes. E ó Deus, coloque no coração de cada um de nós essa certeza de que a solução do Senhor virá. Ó Deus, abençoa Teus servos, Deus. Aqueles que celebram a bênção de uma família estável, ajustada. Ó Deus, que eles possam ser porto seguro para outras famílias. Que essa bênção possa transbordar, Senhor, e chegar a outros lares. Que eles sejam instrumentos de paz e de alento para que outras famílias sejam estimuladas, motivadas a perseverar, Senhor. A Deus abençoa, Pai. Nós te pedimos todos os lares da nossa igreja, em todos os estágios que as famílias estão, todos os momentos que estão vivendo.
Sejam estes momentos de vale, de luto, sejam momentos de montanha, de vitória, sejam momentos de dúvida, momentos de certeza, independente das circunstâncias, que todos nós estejamos olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, de joelhos, nos voltamos para o Senhor, para o nosso Pai Celeste, porque somos família do Senhor. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor.